Que o Espírito Santo nos conduza nesse momento e que a palavra dele também esteja sempre presente em nosso coração e na nossa vida no dia a dia. Nós queremos hoje seguir com Eclesiastes e estamos no último capítulo. Semana que vem vamos concluir a reflexão de todo esse livro, que é um livro que vale a pena sentar com muito carinho, estudar, meditar sobre as coisas tão interessantes que ele traz para a nossa vida. O texto do capítulo 12, versículos 1 a 8, ali está escrito o seguinte: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite. Porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Estas são as palavras. Muito conteúdo, muita coisa, mas vamos focar na mensagem principal. Por isso o tema, lembre-se do seu Criador. Você se considera um jovem ou um velho? Às vezes encontramos pessoas com 18 anos velhas. E às vezes encontramos pessoas com 70 anos jovens. Mas vamos lá, como você se sente? Qual é o teu sentimento em relação a você? Você é jovem ou velho? Seus dias são mais de alegrias ou são mais de tristezas? De toda a sua vida, se você pudesse colocar na balança, você acha que qual deles pesaria mais? Para que lado? Quando somos jovens, nós temos um vigor incrível para realizar tarefas. Inclusive, nós queremos ultrapassar até mesmo o limite do nosso corpo, porque nós queremos mostrar que somos capazes, somos fortes. Então, tanto é que o mundo moderno ele diz não existe limite. E aí, nós queremos ultrapassar o nosso limite. Então, nós queremos fazer muitas coisas. E aí, quando nós somos jovens, o pedido dos pais nos leva para o compromisso e responsabilidade, e por isso muitas vezes achamos que o pai e a mãe mais atrapalham às vezes do que ajudam. O que nós queremos fazer na juventude é passar o tempo só de boa.
Como é bom jogar uma bolinha a hora que quiser, chegar em casa, ter a sua roupa limpa, comida pronta, tudo ajeitado, casa de uma forma maravilhosa, sem que a gente tenha que fazer alguma coisa. Mas a idade vem, os anos passam. E à medida que os anos vão chegando e a gente vai criando uma certa liberdade, com eles também vêm as responsabilidades, assumir compromissos, como providenciar o nosso sustento. A responsabilidade do sustento não é mais do pai e da mãe, mas agora já podemos assumir e dizer, não, agora eu vou lutar, eu vou seguir, eu vou conquistar, eu vou me sustentar. A gente vai atrás de sonhos, de conquistas. Nós vamos constituir família, nós vamos construir a casa dos sonhos, nós vamos comprar um carro para poder usufruir, viajar, e que seja um carro bacana, assumir uma paternidade ou uma maternidade que na atualidade é uma grande responsabilidade e um peso terrível para o pai e a mãe cristão que quer que o seu filho ande no caminho do Senhor. E essa responsabilidade eu diria que é uma das maiores que a gente adquire quando se conquista a liberdade. Então chega a velhice, a terceira idade, e com ela vêm as dificuldades da vida. E quem é jovem hoje pensa que isso só interessa para os idosos, não, é para você. É para o jovem que eu estou dizendo. Que o dia que a idade chegar para você, você também vai sentir o que os nossos idosos hoje sentem. E não pense que está tão longe, porque se você piscar o olho meio devagar, você vai ver que a vida já passou. O reflexo não é mais o mesmo. Os passos são mais lentos e muitas vezes as pessoas xingam os idosos. Não sai da minha frente. Mas ele já não tem aquela agilidade dos 18, dos 20, dos 30. A capacidade física diminui bastante e não conseguimos mais realizar tarefas que antes era moleza. Facilmente vem o cansaço. Sempre falavam para mim, depois dos 40 as coisas mudam, e como mudam? Dos 50... muda mais um pouco, dos 60, mais um pouco, e a gente vai se cansando. Para recuperar-se de uma cirurgia não é a mesma coisa do que uma criança até os seus 35, 40 anos, porque depois dos 40, 50, para recuperar de uma cirurgia não é mais fácil. As coisas são um pouquinho mais devagar. O filósofo Mário Sérgio Cortella, em um vídeo que eu assisti, ele disse o seguinte, falando da pessoa de certa a certa idade, do 0 ao 25 você está se montando. Tudo vai se construindo em nós, você vai se construindo, você vai construir o teu porte físico, você vai construindo a tua vida espiritual, você vai construindo a tua vida emocional, você vai construindo as amizades à tua volta. Dos 26 aos 50, reproduzindo outros seres humanos, ele colocou que aí é onde a gente está mais propenso a ter filhos, a aumentar a família e cuidar dessa família, ter até mesmo adquirir bens para poder sustentar essa família. Dos 50 aos 75 ele diz, se prepara para fazer um check-out. O desembarque se aproxima.
você começa a desabilitar mais aplicativos. Esse desabilitar aplicativo é aquilo que eu fazia, eu não consigo mais fazer. Então você diz, não, agora eu não consigo mais me abaixar, então eu tenho que ficar em pé. Faz favor, junta para mim. Quer dizer, você já desabilitou o aplicativo de se abaixar. Você não consegue mais. Que se você se abaixar, de repente, quando se levantar, você vai cair. Então você vai desabilitando alguns aplicativos. Depois vai embora. Depois dos 50, temos menos comida e mais caixinhas de remédio sobre a mesa. E aí eu lembro que minha sogra, mais para o final da vida dela, ela chegou a uma fase da vida tomar 15 tipos de remédio. Ele não está falando de desistência, mas de persistência. Um grupo de meninos de 20 anos, diz ele, de idade, diz o seguinte: velho, eu conheci uma menina de 20 anos de idade. Aos 40 anos, esse mesmo jovem, ele vai dizer assim: conheci um restaurante. Aos 60 anos, ele vai dizer assim: conheci um médico. São as fases da vida. Quantas vezes você encontrou alguém e disse: olha, eu conheci um médico. Muito bom. As coisas vão mudando e o foco também muda. O físico passa. Quando olhamos para o nosso texto, podemos ter a impressão de que ele quer ressaltar a questão da idade e de suas fases, porém o grande destaque é: lembre-se do seu Criador. Lembrar-se do Criador em qualquer fase da vida. Então ele disse: lembre-se do seu Criador antes. Vejam que ele traz em destaque o antes. E o versículo 1 diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho prazer nenhum neles. Versículo 2: lembre-se do seu Criador antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas, as nuvens voltem depois da chuva. O versículo 3: lembre-se antes do dia em que tremerem os guardas da casa. E o versículo 6: lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata. Vejam que ele faz o destaque: antes que. Então lembre-se do seu Criador antes que venha tamanho sofrimento sobre você, que você não vai mais saber de repente em quem buscar ajuda. Lembre-se do seu Criador na sua juventude, quando você tem todo o vigor físico para poder dizer ao Senhor: Senhor, eu quero apresentar a Ti o melhor que eu tenho também na minha vida física. Não deixar isso para quando vier a idade onde você já não pode mais oferecer fisicamente muita coisa ao Senhor. Lembre-se, esse pedido está indo na contramão do que muitos pensam e fazem. Muitas vezes, servir ao Senhor ou lembrar-se do Senhor é algo tão raro na vida de muitas pessoas. E quem sabe da nossa. Será que nas aflições não deveríamos lembrar mais do Senhor? Quando os dias estão felizes, nós não deveríamos nos lembrar mais do nosso Senhor? Deus não quer o depois dos seus filhos. Senhor, depois eu vou fazer. Por que não oferece hoje? Por que não se lembra do seu Criador? Várias vezes ouvi dizer: pastor, depois que eu me aposentar, daí eu vou fazer. Por que depois?
será que não deveríamos pensar no hoje, no agora? Ele quer que você ofereça o melhor da sua juventude, da sua meia-idade, até mesmo na terceira idade. Tem pessoas que podem oferecer muita coisa ainda, fisicamente para o Senhor. Lembre-se do Senhor. Salomão também descreve as lutas de quem já tem uma idade avançada. Então vamos tentar perceber alguma coisinha aqui. Veja, ele diz assim: antes que cheguem os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer. Jovens, esse dia vai chegar para ti. Um dia poderá também chegar um momento que você vai dizer, eu não tenho mais alegria nos dias. Para mim, levantar de manhã não faz mais sentido. Eu não tenho mais prazer em ver nem mesmo o sol brilhar. E Deus poderia então me levar desse mundo. Ele coloca, antes que escureçam o sol. Esse escurecer é a visão que fica fraca e em muitos casos a pessoa fica completamente cega. E os dias se tornam mais difíceis. Ele também fala antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas os seus olhos. Tem um comentarista, ele escreve o seguinte: as dores da velhice tornam difícil imaginar algo de esperançoso e positivo. Tais mudanças corporais podem sobrepujar, quer dizer, ir além de qualquer alegria que ainda temos nesta vida. No entanto, o mesmo Deus que nos entrega à sepultura por causa do pecado, também nos prometeu que seremos resgatados da sepultura e do seu eterno juízo. Pelo ouvir da palavra desde a nossa juventude, Ele nos prepara. Suas promessas permanecerão conosco. Com a velhice também vem se aproximando o dia da morte. E cada dia que eu vivo, eu estou mais perto da minha despedida. Cada vez que eu almoço, que eu janto, cada vez que o sol nasce e se põe, eu me aproximo da minha morte. Você se aproxima da sua. E a pergunta é, eu estou preparado para isso? Eu estou preparado para ser sepultado? Para ter que prestar conta daquilo, da minha vida perante o Criador? Chegará o momento, pode ter certeza, ele vai chegar. Por mais que você ache que ainda falta muito, eu não sei quantos dias falta para cada um de nós, mas ele vai chegar. Para você, querido idoso, como está sendo encarar essa situação? A tua idade. Olhar para trás e se lamentar ou olhar e agradecer? Aqui nesse mundo temos a oportunidade para conhecer a Deus, nos arrepender de fato dos pecados. E aqui não é fingimento, não. Quando nós falamos em arrependimento de pecado, nós falamos de fato e de verdade, não daquele negócio assim, Senhor, eu estou um pouquinho triste, eu me arrependi. É lamentar. E às vezes nós não queremos nem usar o termo temer a Deus, mas eu digo para vocês, quem peca teme a Deus. Tem que ter medo mesmo de Deus. Porque ai se não se arrepender do seu pecado.
participar da Santa Ceia, nós temos essa oportunidade para um dia estar face a face com Deus. Como diz o pregador, e o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Belas palavras, mostram um destino daquilo que eu posso tocar hoje. Isso aqui vai para a terra, vai virar pó. Mas aquilo que mantém isso aqui vivo ainda vai voltar para Deus que o deu. E se queremos ir um pouquinho mais além disso, quando você morrer, para onde vai a sua alma? Ela volta para Deus ou ela vai para o inferno? E não caiam nessa armadilha dessa modernidade de dizer, não, inferno é uma coisa inventada pelo homem para encher as igrejas. Fiquem à vontade. Se acham que é assim, que a igreja só está querendo atiçar o medo de vocês, eu não posso fazer mais nada a não ser pregar a palavra e dizer que o inferno existe. E que ele é real. E que um dia muitos vão estar lá. Louvado seja Deus, que pela sua muita misericórdia nos resgatou. Irmãos, cada um que foi renascido, foi feito gente, foi feito um novo ser ali naquela pia, ou pela fé recebida em Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela transformação do nosso coração, do poder que Ele tem. Ele é o único que consegue criar em nós um coração novo e puro. Creia nisso, creia. Creia no Pai que te criou, lembre-se do seu Criador, lembre-se do seu Redentor, lembre-se do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Não perca essa oportunidade. Porque lá no pó, não lembraremos mais dele. Que Deus mantenha, e Deus quer manter o seu coração firme, e que o seu coração decida permanecer nessa fé, hoje e para todos sempre, para receber a coroa da vida eterna. Amém.